Ah, tudo bem, minha gente? Nosso novo encontro com um novo tema. E hoje eu trago para vocês a ideia de nós falarmos um pouco mais detalhadamente, de uma maneira um pouco mais clara, sobre o que é constelação. Afinal de contas, como que eu posso me beneficiar desse trabalho? Será que é possível explicar sobre esse tema de uma maneira simples, suave, tranquila e ao mesmo tempo que respeite a profundidade do que é? Será que eu consigo, minha gente? É isso que eu vou tentar fazer agora aqui com você. Tá certo? E aí eu só vou lembrar na questão do like desse vídeo, né? Se você puder fazer isso, faça isso. Poder pensar na ideia de repassar a outras pessoas que você queira bem do seu convívio, se você achar que pode ser alguma coisa que auxilie, né, que dê novas perspectivas na vida dessa pessoa, né? Você pode fazer. Você pode também me enviar mensagens de dúvidas ou de complementação de alguma coisa ou sugestão. Logo abaixo aqui tem um espaço para comentários. Às vezes ele fica bem abaixo, sabe? Mas você pode ficar à vontade também. Ou através do e-mail, né? Se quiser marcar um atendimento ou falar de alguma coisa mais particular, tem um e-mail profissional na descrição desse vídeo. Tá certo? Então, o que é a constelação familiar? E como que eu posso me beneficiar desse trabalho? Para falar nas constelações, nós vamos ter que falar sobre Bert Hellinger, né? Só assim algumas coisas básicas, mas lembrando que tem alguém, no caso um alemão já falecido, que começou a desenvolver esse trabalho, né? As constelações já existiam antes dele, mas ele começa a desenvolver esse trabalho de uma maneira terapêutica, né? Cuidando das outras pessoas e descrevendo um pouco do que é e como é, né? Então é bom que a gente faça referência a ele, né? Não é o que a Rosane pensa, que a Rosane vai falar, mas o que eu vou falar é como passa pela minha compreensão, né, minha gente? O que é uma responsabilidade também, porque cada um compreende de um jeito diferente. E aí, respondendo a pergunta do que é a constelação familiar de uma forma simples e buscando falar com o coração, talvez a gente possa dizer que seja uma maneira de se auto-olhar, de se auto-perceber. Talvez seja uma forma de buscar respostas para algumas inquietações do cotidiano, conflitos do dia a dia. A constelação também pode ser tida como uma maneira de olhar, dar atenção ao movimento dos familiar, ao movimento de todas as gerações.
né, de toda uma descendência, um olhar sobre os antepassados, a força dos antepassados. A constelação familiar faz isso. E a partir desse olhar e do respeito às leis do universo ou às leis do amor, conforme Bert Hellinger deixou para nós vamos poder corrigir ou nós vamos poder reformular as formas de lidar com a vida. Então, constelação oferece para nós uma maneira de mudar padrão. Oferece para nós uma forma de perceber outros jeitos de lidar com a vida, né? Então, essa forma de perceber a constelação, ela vai perceber a vida, o movimento da vida através da constelação familiar, né? Ela vai ampliando a nossa consciência, ela vai despertando e ampliando a nossa consciência, vai fazer com que a gente tenha alguns starts e saiamos um tanto do piloto automático, do fazer por fazer. Sabe, a constelação familiar, ela vai nos colocar numa posição mais ativa diante da nossa vida. E com isso a gente vai eliminando, podendo eliminar as coisas que causam sofrimento, que causam amargor, que causam dor, né? Olha que bacana isso. Ela oferece também, a gente pode dizer, uma possibilidade de cura, né? Dependendo de como a pessoa, o constelado, absorveu, interagiu, se interconectou com tudo aquilo que vai ser mostrado para ele, que ele vai ver com os olhos e com o seu interior, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Para que serve tudo isso? Para que serve esse movimento da constelação familiar? É outra pergunta cuja resposta está em cada pessoa que busca um processo de autoconhecimento, ou um processo de reversão ou de revisão dos movimentos da sua vida que ela considera nocivos, prejudiciais. Então, cada um vai dar a sua resposta, né? Para que ela serve? Ela serve como um instrumento auxiliar para essa revisão, para esse novo olhar, para esse reolhar, né? Sobre as coisas do dia a dia, sobre as coisas do cotidiano, né? Que envolve movimentos familiares, movimentos afetivos, envolve a dinâmica profissional, envolve a dinâmica das relações, o temperamento da pessoa, as crenças que todos nós temos sobre as coisas, né, do dia a dia. Então, esse trabalho, ele vai colocar, né, ele vai facilitar que seja dirigido um olhar muito específico, muito amoroso, muito cuidadoso, né, para o que está acontecendo de fato, genuinamente, sem máscaras, né? Então, a constelação, ela tira a máscara,
nós vamos ver o que é como é. E o constelador está ali, somente aparando as arestas, somente apoiando o constelado, né, naquilo que está dentro do nosso papel como apoiador. Porque toda a compreensão, toda a assimilação não intelectual, não, assimilação interna, a assimilação emocional está por conta do constelado, né? É como se o constelado ele tivesse ali se redescobrindo como ser integral, sabe? Se redescobrindo, porque certamente uma constelação inteira, né, integral, onde o constelado entre de fato, esteja em busca de algo, né, não seja para ele apenas uma diversão, uma brincadeira, né, uma coisa qualquer, ele vai se entregar. Então ali ele vai descobrir com o constelador coisas muito profundas, muito interessantes e que vão estar apontando mudanças bastante significativas na vida da pessoa, né? Então, ampliar a possibilidade de desenvolver padrões saudáveis na maneira de lidar com as coisas da vida, né? Isso é uma resposta bastante interessante que a partir da constelação familiar, essa resposta pode ir surgindo, ela vai aparecendo. Deixa eu ver aqui para vocês algo a mais para poder estar seguindo aqui. A constelação, ela vai pacificar, porque como tudo é feito com muita transparência, né, muita tranquilidade, e não é um movimento intelectual, então essa questão da sensação de paz, de tranquilidade, de serenamento, nós acabamos facilitando que ela vá brotando, né? Que ela vá aparecendo, ela vai tendo um lugar aí. Falando sobre constelação, a gente precisa falar, né? Assim como nós falamos de Bert Hellinger, a gente precisa falar das 3 leis do amor que esse trabalho está embasado, né? Que é o pano de sustentação, é o tripé de sustentação de tudo que acontece na constelação familiar, que é, e agora, né, nós vamos estar falando sobre o legado que Bert Hellinger deixa para nós, que fala sobre o pertencimento, a lei de equilíbrio, e fala para nós também da hierarquia. Então, hierarquia, pertencimento e equilíbrio é o tripé que vai aparecer nesse trabalho que vai ser desenvolvido aí, as leis que precisarão ser respeitadas, e nesse aspecto o constelador familiar ele vai estar aparando algumas arestas, digamos assim, né? E eu estou falando de um jeito mais assim convencional de constelar, que é baseado
nesse tripé das leis do amor, né? É feito com bonecos ou com pessoas, né? Presencialmente. Mas a gente tem formas de trabalhar com a constelação familiar, que é um movimento que veio aparecendo posteriormente, né, com Bert Hellinger, inclusive, ainda, que é o movimento das novas constelações. E esse movimento das novas constelações, ele permite, quando nós trabalhamos as leis do amor, ele permite que nós utilizemos também formas um pouco mais abstratas, sensitivas, para poder o constelado observar e sentir aquele campo que foi montado ali diante da situação que ele trouxe para ser olhada, né? Então, as formas de constelar respeitando as leis do amor vão variar um tanto dependendo de como é a forma de trabalho do constelador, né? Se ele entra de uma maneira um pouco mais ortodoxa, em cima dessas leis do amor, né? Quando ele vê os elementos que são colocados ali no tabuleiro ou que são apresentados no campo, quando é feito com as pessoas, né? Ou, dependendo do constelador, ele pode usar também de vivências, ele pode utilizar também cartas terapêuticas que vão ajudar muito nesse momento, né? Então, é possível e é desejável, quando há uma interação com o constelado e quando esse constelado adentrou nessa intenção de ver ali as coisas que estão aparecendo, né, com o seu coração aberto, então é desejável que nós utilizemos, eu penso assim, todos os recursos que o constelador tem, os recursos profissionais que o constelador tem, e humanos, né? Humanos e profissionais. Então, a sensibilidade nessa hora, associada à técnica, vai fazer um diferencial bastante importante nesse trabalho, né? Então, o que é o pertencimento? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas leis do amor, né? O pertencimento, ele fala do quê? Ele aponta o quê para nós? Essa lei, ela aponta a importância de nós considerarmos que todos pertencem. Todos pertencem àquele grupo, aquele ciclo, aquele clã familiar ou empresarial, depende, né, de que tipo de constelação, a constelação está sendo feita em qual segmento, não é? Normalmente é o segmento familiar, né? Naquilo que nós estamos conversando aqui, naquilo que eu abordo com vocês, né? Que são as questões que dizem respeito ao cotidiano da pessoa, na família, nas relações. Mas também é possível se fazer, e existe, né, muitos consteladores que trabalham a constelação no âmbito empresarial, né, para desfazer nós do trabalho da empresa com funcionários, dificuldades ali naquele local. Então, essa lei do pertencimento, seja em qual local for,
ela fala da importância da inclusão, de nós, enquanto seres humanos, estarmos atentos na nossa família, por exemplo, a incluir todos, não é? Aqueles que sumiram, aqueles que morreram, aqueles que foram abortados, aqueles que se separaram, né? Aqueles que mataram, aqueles que cometeram atitudes de desonra na família, tidas, né, como atitudes de desonra, receberam esse jargão. Então, seja qual for a pessoa, em qual for a situação, a importância de ter no coração essa pessoa presente, esse ente presente, independente das atitudes dele, né? As atitudes dele, porque fez, o que fez, é outra coisa, né? O constelado, quando ele faz a constelação, ele vai ter a chance de olhar para essas coisas, se estiver no âmbito de trabalho dele, né? Ele vai ter a chance de olhar essas coisas de outros jeitos, né? Mas o pertencimento, acho que o importante, talvez, da gente falar aqui, de deixar um pouco mais claro, é como nós corremos o risco na nossa família, no nosso ciclo profissional, né? No nosso âmbito de trabalho, de relações, excluir pessoas porque são desse ou daquele outro jeito, né? Ou porque são mais agressivos, ou porque não correspondem ao nosso jeito de ser naquilo que a gente considera que é o certo, né? Que é a conduta adequada, né? Ou aquele que nos magoou. Então, a constelação atenta a isso, a importância da gente observar o respeito a esse ser, independente das atitudes dele, o respeito ao lugar dele, né? Ao lugar dele, como pai, como mãe, como genro, como cunhada, como filho, como tio, o lugar dele, aquele lugar, independente das atitudes que ele comete ou cometeu. A segunda lei, ela é a lei da hierarquia. E aí, o que fala essa lei para nós? Ela fala da importância de nós darmos a quem chega primeiro, né? Então, os pais, nossos pais chegaram primeiro do que nós. O patrão numa empresa chegou primeiro que os funcionários. O funcionário mais antigo, ele chegou primeiro do que os outros que vieram após. Então, o primeiro filho, ele abriu o caminho, né, da irmandade, vamos falar dessa maneira. Então, aquele que chega primeiro, primogênito, aquele que abre as portas, ele precisa ser reconhecido desta forma, por esse atributo que ele desenvolveu, né, por ter amassado barro primeiro e por ter permitido que nós estivéssemos ou estejamos onde estamos, não é? Se não tivesse quem chegou antes de nós, como que estaríamos aqui? Tá certo? Então, novamente, independente de como é essa pessoa, né, independente e livre
de qualquer julgamento, é apenas perceber, reconhecer e reverenciar quem chegou primeiro. A união do nosso, do pai e da mãe, fez com que nós estivéssemos aqui. E nós continuamos repetindo essa lei. É uma lei para nós seguirmos, não importa se a gente concorda ou não com ela, porque é uma lei. É preciso um masculino e um feminino, um lado masculino e um lado feminino, e eu não estou falando de homem nem de mulher, mas é importante uma união, no caso da vida humana, eu estou falando, para que aconteça que a semente brote. Preciso a união de duas coisas, de dois elementos, de dois algo, não é? Então, isto precisa ser respeitado. No campo material humano, a gente faz a referência a pai e mãe, aos avós, aos bisavós, tetravós, Quantos não vieram antes de nós? Que a gente perde a conta até, não é verdade? Então, importante a gente não esquecer disso. E a terceira lei é a lei que fala do equilíbrio. Então, essa lei do equilíbrio é uma lei que vale entre adultos, não é? Então, nós estamos falando aqui de dois adultos numa relação de conjugalidade, ou de irmãos, ou de colegas, colegas da vida pessoal, colegas do trabalho, relação entre adultos. Mesmo na relação profissional entre adultos, no sentido de patrão e empregado, um dá e o outro recebe, os dois dão e os dois recebem, coisas diferentes nesse sentido, dar e receber, todos dão e recebem. Então, o empregador, ele oferece a possibilidade do trabalho dentro de uma condição X, não é? E o empregado oferece a sua mão de obra, por exemplo. Na relação afetiva, um dá alguma coisa, e recebe outra coisa, sem que ninguém fique pendurado em ninguém. Um só dando, ou só recebendo, Quem só dá se sente superior ao outro, coloca o outro numa situação inferior, e o outro adota, veste essa carapuça também, claro, porque se ele está ali, ele adotou também este papel. Então, numa relação de conjugalidade, de parceria, não dá para ter desequilíbrio nessa lei, por exemplo, nem nenhuma delas, mas essa fica bastante evidente, Um trabalho também, um local de trabalho, ele deixa de ser promissor, ele deixa de ser uma coisa interessante quando não se respeita esse dar e receber, Quando eu não recebo aquilo que foi acordado ou eu não ofereço aquilo que é esperado de mim. Para isso existem os contratos de trabalho e tal, nesse caso, empresa, tem a questão da legislação aí que pontua mais essa coisa dos papéis. Mas dentro da lei do equilíbrio, nós estamos falando de alguma coisa que o universo pede que seja assim.
Então, nós damos e recebendo. Na relação entre pais e filhos, filhos pequenos, né, não tem como dar e receber. É uma relação onde o bebê ele necessita de acolhimento, de carinho, de alimento, né, de preservação para a vida. Ele necessita de um adulto, né? Mas depois, quando o filho vai crescendo também, o que acontece? Ele não precisa mais disso. E quando ele continua dependendo do pai ou da mãe, da família? Você conhece situações assim? E quando ele está adulto e continua dependendo, sem ter nenhuma questão aí de âmbito mental ou de dificuldade, né, maior que dificulte que a pessoa se mantenha na vida sozinha, se não tem nada disso, um adulto que se mantém sobre as rédeas de uma família de origem, mesmo quando adulto, ele não vai ter condições de construir sua própria família. Um primeiro aspecto, né? E ele não vai ter condições, então, de ter um desempenho na vida de autonomia. O fluir do dinheiro vai ser uma coisa muito comprometida para essa pessoa. A prosperidade em todos os sentidos, né? Porque ela colocou ali, ou se vê, com uma âncora, né, junto do pai, da mãe, daquela família de origem. Então, essa âncora não pode existir, não é? Não pode existir. O movimento da vida é um movimento contínuo e pede essa continuidade, essa fluidez. A vida pede essa fluidez. Então, às vezes, as pessoas não sabem por causa do que ou de onde vêm as dificuldades na vida, né? Mas vem pelo desrespeito a essas leis. Então, o que a constelação familiar vai poder fazer? Vai poder mostrar esses movimentos, como é que eles estão se dando junto àquela pessoa, né, que veio constelar, junto ao constelado. Como está se dando o movimento de pertencimento, de equilíbrio, como que está se dando esse movimento de hierarquia. Então, o constelado ele vai sentir essas coisas, né? Ele não vai precisar falar nada disso, mas ele vai sentir aquele campo ali que é montado, vai colocar ele tete a tete, vivenciando algumas situações, né? Então, isso talvez seja a grandiosidade dessa terapêutica como forma de autoconhecimento, como forma de trabalho, né? E quando o constelado vê essas coisas, ele não se coloca julgando nada disso, né? Ele não se coloca nem como salvador, nem como vítima, né? Nem como acusador, né? A gente vai, esse trabalho todo, ele é feito colocando a pessoa num ponto neutro, né? Numa marcha de neutralidade. E é possível isso na constelação? Então, é possível isto, sim, quando a pessoa chega para constelar de uma maneira inteira, genuína, sem mascarar, sem a ideia de mascarar, nem de fingir, né? Sem querer brincar com a situação, né? Com aquele tipo de trabalho. Se for feito na brincadeira, sim,
certamente muita coisa não vai acontecer a partir desses momentos tão íntimos, né, e tão reveladores. Quem dita o peso da constelação, o sentido, o significado, é o constelado. É o constelado, porque as revelações ali que são feitas não são poucas, né? E tudo isso toca no coração, toca no nosso coração, não tem como não tocar, não tem como não sair de um movimento como esse, refletindo algumas coisas sobre o seu próprio movimento em relação à vida. Não tem como, né? É muito rico, assim, de elementos, né? Muito rico de atributos que aparecem durante esse momento, né? Durante esse trabalho. Então, enquanto constelação, de uma maneira assim bastante resumida, mas procurando ao mesmo tempo ser o mais autêntica possível, né? Mais transparente possível, né? O mais inteira possível, é o que eu consigo colocar para vocês aqui. Qualquer pessoa pode constelar, qualquer pessoa pode constelar, qualquer pessoa pode se rever, né? Qualquer um de nós pode querer, pode estar no momento, a gente chama de buscador, né? Aquela pessoa que está buscando melhorar cada vez mais enquanto ser humano, não é? E normalmente quem procura a constelação é uma pessoa assim, que busca melhorar, busca se observar, né? Busca ser alguém que possa fazer da sua vida e do mundo algo melhor, né? Então eu acho que eu poderia resumir dizendo isso para vocês, tá certo? E antes de encerrar esse vídeo, nós vamos fazer uma vivência, porque daí eu acho que é assim, tá de bom tamanho aquilo que tinha para ser dito, né? Que eu pensei em falar para vocês, em apresentar para vocês. Agora vamos fazer uma vivência, né? Vamos experimentar algumas coisas que tenham a ver com o movimento sistêmico, um movimento holístico, um movimento integrativo, para a gente deixar nossa mente aquietada, nosso intelectual pausado, e aí nós vamos vivenciar alguma coisa, né, que preencha outras partes de nós que não estão ligadas ao intelectual. Vamos fazer isso? E assim a gente vai entrando nesse movimento, vivenciando melhor o que pode ser o momento de constelação, tá certo? E aí, se você se sentir motivado, você pode procurar, né, um local, um profissional, um momento, uma situação para você experimentar o que nós estamos falando aqui. E eu, claro, estou à sua disposição, tá bom? Então, nós vamos fazer uma vivência. Então, eu vou pedir para você fechar os olhos, perceber se você está num local que é um local que você se sente à vontade, sem interrupções. Se for necessário utilizar o foninho de ouvido, você providencia o foninho de ouvido. E então
Você vai fechando teus olhos e vai se aquietando. Se aquietando. Presta atenção na tua respiração. A respiração sempre auxilia, é muito importante para essa fase de introspecção. Então, presta atenção na respiração, o ar que entra, o ar que sai. Presta atenção no movimento do teu abdômen, da barriga. Quando o ar entra, a barriga vem para fora um pouquinho. Quando o ar sai, ela murcha, encolhe. Perceba esse movimento. O ar que vai entrando, tomando conta do seu pulmão, desde lá de baixo do abdômen até a parte alta do pulmão. E depois você solta. Procure soltar no dobro do tempo que você inspirou. Se você inspirar em 4 segundos, por exemplo, ou 5, você solta em 8 ou 10 segundos. Faça esse exercício no seu tempo, do seu jeito, só ouvindo a minha voz e fazendo essa prática respiratória de introspecção. É você com você mesmo. É um primeiro treino para poder eliminar os medos, para poder eliminar os padrões viciantes, manter você alicerçado em você mesmo. Sinta isso. Sinta isso como algo prazeroso. Perceba se você consegue sentir isto como algo prazeroso. Respirar é sentir a vida pulsando em você. A vida pulsante. Ela se dá através da respiração. Então, enquanto você ouve minha voz, desenvolva essa prática da respiração. E aí você vai imaginar na sua frente seu pai e sua mãe, olhinhos fechados. Apenas resgate a imagem. Se você não conheceu por acaso seu pai ou sua mãe, faça uma imagem mental dessa figura. Não tem problema nenhum. Faça a imagem mental dessa figura. Se você, por um acaso, teve, além dos seus pais biológicos, outras pessoas que te criaram, procure perceber na tua frente tanto os biológicos, dê um lugar para os biológicos, quanto aqueles que criaram você. Inclua essas pessoas, mesmo que você não as tenha conhecido. Então, sinta essas pessoas na sua frente, seu pai e sua mãe. Perceba como você se sente. Perceba como eles estão.
e sinta assim. Sinta dentro de você. Eles me trouxeram à vida. Vocês me trouxeram o que de mais precioso eu tenho. Vocês me deram o que de mais precioso eu tenho. A minha vida. Vocês me ensinaram formas de ser, de sentir e de fazer. Vocês despertaram o amor em mim. Sou muito grata ou grato por isso. Agora eu vejo. Agora eu sinto. E procure sentir. Independente de quem foram essas pessoas, independente do que aconteceu, apenas reconheça a porta da vida se abrindo para você, através dessas pessoas. E diga assim: eu concordo. Eu concordo com a força maior que me deu a vida e que é a vida universal. Eu concordo com tudo como é. Foi muito difícil, algumas vezes foi muito difícil. Mas agora eu sei. Vocês são maiores do que eu. A vida é maior do que eu. Diga assim: eu reverencio meu destino. Vocês me deram o que puderam dar, o que souberam dar, o que estava ao seu alcance. E agora depende de mim fazer diferente. Eu trago o inconsciente ao consciente. O que vocês me deram foi muito e foi o suficiente. Eu cresci. Eu sou a prova viva de que foi o suficiente. Quem pode fazer diferente sou eu. Sou eu enquanto adulta. A partir de agora é comigo. Sinta isso. Se tiver outras coisas que você está sentindo,
e deseja expressar, faça essa expressão. Faça essa expressão nesse momento de visualização. Expresse o que você vê, o que você sente, o que pode te aliviar e o que pode fortalecer os laços familiares. E se teve algo que você não gostou nesse percurso, fale isso com honestidade, sem agressividade. Exponha com o seu coração nessa cena o quanto você sofreu, o quanto doeu, porque só lhe foi oferecido aquilo que eles sabiam oferecer. Você só recebeu aquilo que os seus pais souberam lhe oferecer, aquilo que eles também receberam. Sinta isso. Perceba se você consegue fazer essa conexão. Sinta, todos temos o mesmo valor. Sinta o quanto cada um tece a sua parte, em cada momento. Você foi pequeno, agora você é grande. Você recebeu e agora você pode oferecer a sua descendência ou a quaisquer outras pessoas desse mundo. Sinta isso. O papel do pai e da mãe enquanto ensinamento. Enquanto um desencadear para descobrir quem você é, quais são os seus potenciais. E aí pense assim: eu digo sim, se você puder. Eu digo sim para tudo que foi e é do jeitinho que é. Eu digo sim para vocês. Eu digo sim para a vida. Eu digo sim para mim. E aí você faz uma reverência. E você vira de costas para eles. Você vira de costas para eles. Vá se distanciando deles, porque eles seguem com você, dentro de você, no seu coração. Então, dê a distância física. Sejam eles pais vivos ou não, ou já numa outra dimensão. Dê a distância física
E você vai seguindo em frente. Na sua frente, você vê um sol luminoso. É a vida. É a vida pulsante. E aí você percebe à sua frente todas as possibilidades que a vida te oferece. Então você percebe várias árvores nesse caminho, nesse trajeto. Cada árvore representa um segmento. Você está em meio a um arvoredo. E cada árvore representa segmento profissional, estudo, relações afetivas, amizades, possibilidades criativas, sonhos, projetos, inovação, saúde, ponderação, aceitação, espiritualidade e tantas outras coisas que são importantes para você na construção da sua caminhada, da sua trajetória. Perceba esse arvoredo. E você caminha, e o colorido que existe nessa caminhada, ele é o colorido necessário para poder iluminar, para poder fazer resplandecer, para poder fazer você apreciar cada passo, cada movimento que você dá em direção à vida. E esse caminho, ele é diário. Esse percurso, ele só vai findar no momento que finalizar a sua trajetória. Então, você caminha serenamente, sem pressa de chegar. O momento da chegada não é você quem define. E você sente isso. Sente o prazer da jornada. O prazer de sentir o que é o hoje e o agora. Você percebe que a finalização se dá por ciclos. E quando você fecha um ciclo, significa que o outro está abrindo para você. E você vai compreendendo muitas coisas nesse percurso. Você vai compreendendo com o coração aberto. E então, você faz uma respiração profunda. Respira esse arvoredo. Respira esse florir, essas cores, esses aromas, né?
Deixe o seu corpo físico, nesse momento, fazer uma respiração mais profunda. E então você pode ir movimentando as extremidades, movimentando o seu corpo suavemente. Pode se espreguiçar. E você carregue o que ficou em você, o que foi possível dessa proposta que eu fiz para você agora. Tá certo? E tenha uma semana maravilhosa, uma vida cheia de oportunidades e descobertas, contando com a constelação familiar naquilo que você desejar que você se propor a conhecer. Grande beijo. Até mais.